Olá, hoje temos connosco em estúdio Rita Nóbrega, que é candidata à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda, pelo Círculo da Europa. Desde que é pequena que a Rita sente que quer fazer política. Não necessariamente no sentido de ser militante, mas pelo seu sentido de dever de uma cidadã ativa e interessada. E este interesse começou na Amadora, onde nasceu e passou grande parte da sua juventude, e começou a observar melhor o mundo que a rodeava. Foi aí que começou a construir, pouco a pouco, a sua identidade política. Hoje está aqui connosco no estúdio do Luso como candidata à Assembleia da República pelo Círculo da Europa. Vamos perceber um pouco do seu percurso, das suas ideias e do que a traz por cá, dos seus objetivos para o Círculo da Europa. Olá, Rita, muito Olá, obrigada. muito obrigada eu pelo convite. Obrigada a nós por teres vindo ter connosco. Rita, como é que começou este interesse pela política? Falando aqui que começou na Amadora e que no teu seio familiar sempre desenvolveste um maior interesse pelo lado, pelo centro-esquerda, e depois Sim. foste caminhando. Exato, depois fui caminhando um bocadinho mais Foste para a caminhando um esquerda. bocadinho mais. Como é que foi esse desenvolvimento daquilo que te lembras? Sim, eu sempre, lá está, eu cresci na Amadora, portanto é uma cidade muito diversa e em que também existem muitas dificuldades. Eu fui aluna da escola pública, portanto sempre as presenciei e sempre me fizeram muita confusão. O que é que vias exatamente que te fazia confusão? Aquele sentido de injustiça, como é que alguns dos meus colegas iam para a escola e às vezes não tinham o que lanchar, só tinham o lanche escolar, porque é que alguns não tinham, pronto, o mesmo tipo de família tão unida como eu tinha, aquelas desigualdades que uma pessoa ainda nem sabe bem o que é que as motiva, mas já se apercebe, que não têm o mesmo apoio em casa, porque se calhar os pais trabalham por turnos ou trabalham até tarde. E daqui te lembras, falavas de política em casa, com os teus pais, à mesa? Sim, falava de política, não necessariamente de política partidária, Uhum. daquela coisa que nós falamos agora, que acaba por ser um bocadinho clubística, Uhum. mas de política no sentido em que, como todos nós a vivenciamos, portanto, das desigualdades, de saúde, educação. Eu sempre fui uma criança muito perguntadora e os meus pais sempre encorajaram isso, sempre encorajaram essa curiosidade e sempre falaram comigo, talvez não de igual para igual, desde que era pequenina, não é? Mas com o devido respeito, não infantilizavam os assuntos, sempre respeitaram os meus pontos de vista, sempre tentaram responder às minhas questões e sempre tentaram pedir a minha opinião e conversar muito sobre isso. E depois, lá está, é assim, sempre foram os dois apoiantes, não do meu partido, mas pronto, de um partido de esquerda. E sempre houve muito essa consciência. Lá em casa também sempre se ouviu Zeca Afonso, sempre se ouviu Sérgio Godinho. Depois na escola a mesma coisa, acabei por também acabar por dar com pessoas que já partilhavam muitas destas ideias. Pegando exatamente nisso que se calhar vais enverdar agora, que é, como é que achas que um jovem hoje chega à conclusão que é realmente pertencente ou simpatizante do Bloco de Esquerda? O que é que faz, o que é que um jovem tem que pensar sobre as suas próprias ideias para chegar à conclusão que é o Bloco que o representa melhor? Eu acho que, falando em Sérgio Godinho, há aquela letra: a paz, o pão, a habitação, saúde, a educação. Quando nós começamos a perceber que realmente são esses os temas que nos interessam e começamos a sentir aquela raiva, no fundo, mas boa, de o que é que se passa aqui, porque é que há estas desigualdades, porque é que algumas pessoas têm tanto, outras pessoas têm tão pouco, e começamos a querer combater isso, e isso nos começa a indignar. Eu acho que isso já é aquele primeiro sinal de que pertencemos à esquerda, que é uma visão não egoísta do mundo, é uma visão em que todos fazemos parte da mesma sociedade, todos contribuímos e todos nos preocupamos com todos. Isto para mim é o modelo mais bonito do mundo, é aquela ideia de, lá está, de cada um de acordo com as suas capacidades e para cada um de acordo com as suas necessidades. Que eu acho que é a base de uma sociedade que se quer igualitária e justa. E pronto, eu acho que quando é essa a nossa motivação,
então o Bloco é o lugar para nós. E como é que foi a tua entrada no Bloco? Sei que foi um pouco por autoiniciativa, ou seja, não foi bem o Bloco que veio diretamente ter contigo, tu é que foste diretamente bater à porta do Bloco, por assim dizer. E como é que foi essa vontade de tenho mesmo que formalizar esta minha atitude e vontade política, e como é que foi a recepção que recebeste do outro lado? É assim, eu, na verdade, já há muito tempo, praticamente desde os 18 anos, que votava no Bloco. Acho que não me consigo lembrar de uma eleição em que não tenha votado no Bloco. Pode ter acontecido, mas sempre foi muito próxima das ideias do Bloco de Esquerda, e eu já fazia algum tipo de ativismo feminista, dos direitos LGBTQI+, todas essas questões. E depois comecei, lá está, crise após crise, também a questão de classe, a questão dos direitos dos trabalhadores, começou a ser toda uma série de ideias transversais que eu achei que fazia sentido consolidar numa militância política. E depois, durante a pandemia, essa vontade de fazer militância num partido acabou por se consolidar, e depois nas últimas legislativas realmente senti que fazia sentido juntar-me ao Bloco. E acabou por pronto, foi isso que fiz. coincidir com a tua vinda para cá, ou seja, a tua Já imigração. foi um bocadinho depois. Um bocadinho da depois, para cá. mas foi mais aqui na tua vivência fora de Portugal que quiseste mais materializar essa vivência partidária. E como é que é a tua experiência enquanto membro da mesa nacional do Bloco de Esquerda? Tem sido bastante positiva. Quer dizer, nós nem sempre concordamos todos em todos os assuntos. Felizmente o Bloco é um partido bastante diverso e bastante democrático, portanto todos nós podemos dar as nossas opiniões e contribuir para um projeto comum. E realmente, para mim, é aquele sentido de, lá está, de estar a contribuir para um projeto em que acredito e que vejo que está a caminhar na direção em que eu acho que o mundo deve caminhar. E estamos a tentar construir essa realidade da melhor maneira que sabemos. E acho que hoje em dia há muito aquela ideia de que os políticos são todos iguais, que já, mesmo quem é ativo politicamente, já não se interessa pela política partidária. O que eu também consigo entender, e é verdade que especialmente dentro dos grandes partidos, ou dos partidos mais antigos, que existe assim, algum jogo de cadeiras, alguma coisa que acaba por corromper um bocadinho a ideia que nós temos dos partidos. Mas a verdade é que a política partidária, lá está, a luta, consolida uma série de lutas, não sendo a única forma, nem pode ser a única forma de organização política que nós temos, mas é extremamente importante. E depois só este senso de união que se cria quando se faz parte de um projeto deste tipo automaticamente motiva-nos e leva-nos a... Lá está, renova as nossas energias para continuar a lutar por um mundo mais justo e por um mundo que nós queremos construir. Rita, antes de te fazer uma pergunta mais direcionada para a tua iniciativa e para as ideias que queres implementar aqui no Círculo da Europa, queria-te fazer antes uma pergunta mais do âmbito de curiosidade, que tem a ver com o teu nome completo. Tens um nome completo que é enorme, tens muitos nomes. Então, Ana Rita Branco Conde da Nóbrega Gomes. É verdade. E, segundo me disseste, os teus pais quiseram-te transmitir todos os apelidos de todos os membros da família, não é? Portanto, todos os teus avós estão aqui representados. E fez-me pensar numa questão que é, achas que há, apesar de isto para ti tem mais uma dimensão democrática, não é? Ou seja, toda a gente está presente no teu nome. A gente está representada. Por outro lado, também me fez pensar aqui na questão de tradição e de continuidade das anteriores gerações. Achas que há espaço no Bloco para o conceito de tradição familiar, ou então, não havendo tanto espaço para isso, achas que é possível compatibilizar o progressismo com o respeito pelas gerações anteriores e por essa tradição? Como é que achas que isto joga uma coisa com a outra? Isso é um ponto de vista realmente muito giro. Pois os meus pais
em relação ao meu nome, costumo dizer que é o catálogo do Raul Solnado. Foi mesmo para tentar agradar a toda a gente. A tradição acabou por não se cumprir, até porque, por exemplo, a minha avó paterna tinha 2 nomes que ela insistia que nunca separavam, que eram Alves da Nóbrega. E os meus pais disseram, não, é assim, isto aqui é um nome de cada avô e um nome de cada avó, e é isto, não há... Pronto, é igual para toda a gente. Igual para toda a gente. Agora, em relação ao Bloco, eu acho que não há nada que impeça a continuidade de tradições, desde que as tradições sejam... é que tem que existir um questionamento natural. As tradições não são boas por si só. Há tradições que, para mim e para o Bloco, fazem todo o sentido de eliminar. A questão das touradas, por exemplo, que não é por ser tradição que deixa de ser um atentado ao bem-estar animal. Mas há outras tradições que faz todo o sentido manter. Tradições familiares, de respeito, de carinho, Aliás, a própria democracia é uma tradição, no fundo, esta ideia. E neste caso, quem está a tentar até quebrar as tradições não tem sido a esquerda, tem sido esta direita mais liberal que tem surgido, que quebra com a tradição social-democrata que tem sido a vigente no nosso país, de um por todos e todos por um, não é? Que existe um contrato social em que todos nós tentamos, para o qual todos nós contribuímos e do qual todos nós recebemos alguma coisa de volta, e tenta criar aqui assim esta ideia mais individualista do ser, que para mim é altamente tóxica e muito, lá está, muito egoísta, muito... Para mim não faz qualquer sentido. Uma frase que tem sido chavão para o Bloco, utilizado pela Mariana Mortágua, tem a ver fazer o que nunca foi feito, ou o que ainda não foi feito. Não é bem podemos dizer o que ainda não foi feito. Dizer o que nunca foi feito. Que isto, senão há uma questão... Exato, nós não plagiamos ninguém. Exato, há uma questão de que o Pedro Brunhosa veio indignar-se com esta aproximação à letra. O que é que achas que o futuro precisa do Bloco, porque... Como é que completarias esta frase? Ou seja, o que é o Bloco, só o Bloco pode entregar a Portugal e pode fazer acontecer em Portugal? Aquilo que só o Bloco consegue fazer em Portugal é aquilo que nós já começámos a tentar fazer durante os tempos da geringonça, e que, lá está, acabámos por conseguir muitas coisas, mas não tanto como gostaríamos, que é um Estado social mais presente, em que toda a gente tem condições para ter uma vida boa, uma vida digna, tem acesso à saúde, tem acesso à educação, em que toda a gente tem a oportunidade de melhorar a sua vida e em que se reduzem as desigualdades sociais, em que deixamos de ter este medo de confrontar os grandes poderes e deixamos de fazer uma sociedade que é virada para o 1% e fazemos uma sociedade que é virada para o todo, para quem trabalha, para quem estuda, para quem é reformado, para quem realmente vive e sempre viveu do seu trabalho e quer uma vida boa e feliz e realizada para si e para a sua família. Não é esta questão do temos que ser todos iguais e temos que ter todos por igual. É uma questão de tem que haver justiça social e temos que todos contribuir para o mesmo projeto, porque todos dependemos uns dos outros, desde quem limpa as ruas até aos médicos, até aos CEOs. Não faz sentido quando um CEO ganha num dia 200 vezes aquilo que os trabalhadores ganham no ano. Quer dizer, isto é uma desigualdade, não há aqui meritocracia nenhuma, não há mérito nenhum, ninguém merece mais do que outras pessoas ter uma vida desafogada e uma vida feliz. E é isso que nós queremos construir, uma vida boa para todos. E aqui para o Círculo da Europa, mais concretamente, o que é que tencionas implementar cá e que medidas é que gostavas de levar para a Assembleia da República? Sim, para o Círculo da Europa nós temos muita coisa, porque infelizmente tem sido, eu creio que provavelmente os círculos da imigração têm sido os círculos que têm sido mais
peço desculpa, Não faz que mal. têm Mais esquecidos? mais esquecidos, sim, Uhum. que têm sido mais esquecidos pela governação, pelos sucessivos governos, tanto do PS como do PSD, ao longo dos anos. E neste momento há uma desaproximação muito grande da população imigrante em relação ao país por culpa dos sucessivos governos. A rede consular tem sido muito diminuída nos últimos anos. E o que é Nas que... últimas décadas temos que reforçar Uhum. temos que reforçar a rede consular, porque não faz sentido com uma diáspora tão grande que haja cidades em que moram milhares e milhares de pessoas e que ainda assim essas pessoas têm que se deslocar a centenas de quilómetros de onde habitam para conseguir renovar o seu cartão de cidadão, o seu passaporte. Depois há a questão do ensino do português, que também tem sofrido cortes e cortes sucessivos. Introduziu-se a propina em 2013 com o PSD, tentámos, e o Bloco apresentou propostas para isso, acabar com essa propina, porque é uma discriminação tanto em relação aos alunos portugueses como em relação aos alunos estrangeiros que aprendem o português como língua estrangeira e não têm que pagar uma propina dos alunos portugueses, e o ensino do português e da língua, da história e da cultura portuguesas são direitos que são garantidos constitucionalmente e, portanto, não faz sentido negar ou limitar o direito aos alunos portugueses e lusodescendentes a este ensino. E depois, outra coisa que recentemente para mim foi um ataque e foi um disparate completo, uma discriminação completa dos portugueses no estrangeiro, foi a questão desta nova alteração ao Registro Nacional do Utente, que, entretanto, o Ministro da Saúde veio dizer não é bem assim, mas que a verdade é que aquilo que está escrito no despacho é que os cidadãos portugueses que residem no estrangeiro não podem ter um registro ativo no Registro Nacional do Utente, portanto, perdem acesso aos cuidados continuados de saúde, o que significa que perdem acesso ao médico e enfermeiro de família. Portanto, ele pode tentar dar aqui assim as voltas de retórica que tentou dar. A verdade é que nós deixamos de ter acesso ao médico de família, para além da questão do pagamento quando vamos a Portugal, que passa a ser um encargo do próprio utente. Na maior parte dos casos, para quem mora na Europa, será o Estado de residência que se responsabilizará por esses encargos, mas não em todos e não para todos os imigrantes, não para todos os países. Portanto, não há aqui assim uma clareza também em relação a esse assunto, de quais são os países, como é que se processa, vamos ter que pagar e depois somos reembolsados, automaticamente o país de residência responsabiliza-se, como é que vai funcionar, mas a questão que realmente é importante revogar estas alterações completamente é o acesso ao serviço de saúde, que novamente é garantido pela Constituição e na Lei das Bases da Saúde. Deve-se garantir que todos os portugueses têm acesso a esses serviços em pé de igualdade. Obviamente que isso não se verifica quando alguns não têm acesso a este tipo de cuidados. E para terminar, Rita, o que é que esperas ver como resultado às 9 horas da noite do dia 10 de março? Para nós é um bocadinho mais tarde, porque os votos da diáspora são sempre contados umas semaninhas mais tarde, para terem tempo de chegar todos. Esperemos que os nossos 2 deputados, não é, que elegemos façam alguma diferença, não é? Porque é isso. Todos fazem e todos representam, a verdade é esta, todos os 230 deputados representam todos os cidadãos nacionais, independentemente de onde vivam. Mas obviamente que há sempre uma proximidade maior e por isso a existência dos círculos eleitorais, do círculo para o qual foram eleitos em relação aos deputados que elegeram. E aqui sim eu espero realmente vir a ser eleita e poder trabalhar para garantir que os portugueses na Europa nunca mais são tratados como cidadãos de segunda, que é aquilo que se queixam muito. E depois também esta questão dos dois deputados, que são manifestamente poucos. Nós somos quase 1 milhão de eleitores no Círculo da Europa. Se fosse uma representatividade como temos nos círculos nacionais, seríamos o 3º maior círculo nacional. E a verdade é que temos 2 deputados. Faz sentido que talvez a proporcionalidade não seja direta como nos outros círculos, mas entre essa proporcionalidade direta e os 2 deputados que nós temos, vai uma distância muito grande. Temos que aumentar. Há um espaço para aumentar e para melhorar a nossa representação na Assembleia da República. E depois tem que se também facilitar
e garantir, especialmente garantir o acesso ao voto de todas as pessoas que vivem ou que estão deslocadas no estrangeiro, que tem falhado muito. E nós, nos últimos dias, temos estado a ouvir relatos de falhas nos votos Por correspondência? Sim, também, mas primeiro nos votos em mobilidade, para as pessoas que estão a trabalhar temporariamente ou que estão deslocadas a estudar ou em turismo, o que seja, e que têm acesso, deveriam ter acesso ao voto em mobilidade. E não têm. Houve certos consulados onde para alguns distritos os boletins de voto não chegaram a tempo. E portanto as pessoas foram, muitas delas deslocarem centenas de quilómetros durante dias de semana, porque esta votação não acontece sempre entre o 10º e o 12º dias anteriores à votação, portanto não interessa se é dia de semana ou não. As pessoas foram tirar tempo do seu trabalho, foram tirar tempo dos seus estudos, para depois chegarem ao consulado e não poderem votar porque não há boletins de voto. Portanto, fica aqui a ideia de não só aumentarmos a representatividade na Assembleia da República, como também trabalhar e melhorar este acesso dos eleitores à possibilidade de exercer esse direito de voto. Obrigada, Rita, por ter estado aqui connosco. Estamos muito obrigada. Muito obrigada.